Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar a leitura da Bíblia e estamos no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos e é isso. Martírio de Tiago Maior e libertação de Pedro. Por aquele tempo, o rei Herodes tomou medidas visando maltratar alguns membros da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender também a Pedro. Eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prender Pedro, Herodes lançou-o na prisão, guardando por 4 turnos de 4 soldados. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja orava continuamente a Deus por ele. Na noite antes que Herodes o ia fazer comparecer ante o tribunal, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, enquanto guardas vigiavam a porta da prisão. E eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Põe o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Veste tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o sem saber se a intervenção do anjo era realidade. Pensava que era uma visão. Depois de passarem pela primeira e pela segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me livrar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Tendo-se orientado, foi à casa de Maria, a mãe de João, chamado Marcos. Lá estavam muitos reunidos para orar. Bateu no portão de entrada e uma criada chamada Rosa foi atender. Ela reconheceu a voz de Pedro. E tanta foi sua alegria que, em vez de abrir a porta, entrou correndo para contar que Pedro estava ali diante da porta. Estás louca? Disseram-lhe. Mas ela insistia. Disseram então: É o seu anjo. Pedro, entretanto, continuava a bater. Finalmente abriram a porta. Viram então que era ele e ficaram atônitos. Com a mão, Pedro fez sinal para que ficassem calados. Contou-lhes como o Senhor o fizera sair da prisão. E acrescentou: Contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu dali e foi para outro lugar. Ao amanhecer, houve grande confusão entre os soldados. Que fim levou Pedro? Herodes o mandou procurar, mas não conseguiu localizá-lo.
Submeteu então os guardas ao interrogatório e mandou executá-los. Depois desceu da Judéia para Cesareia e permaneceu lá algum tempo. Fim de Herodes Agripa. O crescimento da palavra. Herodes tinha uma rixa com os habitantes de Tiro e Sidônia. Estes entraram em acordo entre si e se apresentaram a ele. Depois de conquistarem as graças de Blasto, o camareiro real, pediram para fazer as pazes, pois a região deles recebia alimentos do território do rei. No dia marcado, Herodes, vestido com traje real, sentou-se na tribuna e proferiu então seu discurso. O povo começou a aclamar: "Esta voz é de um Deus, não de um homem." Mas imediatamente o anjo do Senhor feriu Herodes, porque não deu a Deus a devida honra. E Herodes expirou, carcomido pelos vermes. A palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. Tendo concluído seu ministério, Barnabé e Saulo voltaram a Jerusalém, trazendo consigo João, chamado Marcos. Expansão entre os gentios. Concílio de Jerusalém. Bom, estamos falando de muitos anos atrás. Mas mesmo que seja muitos anos, você percebe que existe um manuseio das matérias complexo, que é a porta de ferro. A porta, ela simboliza um poder, né? A porta simboliza uma diferença, né? Ou seja, todo aquele que passa por uma porta se modifica pela estrutura que se apresenta dentro. O que há dentro da porta jamais haverá fora da porta, porque a porta ela representa essa formação. E por exigência, os seres humanos conseguiram chegar a essa instalação considerada. Isso não é muito grande, né? É uma superação humana muito grande, a ponto de até mesmo espionar aqueles que vivem do lado de fora e conhecer bem também aqueles que vivem do lado de dentro da porta, para que, com o conhecimento, a organização possibilitasse a segurança. E Paulo, ele representava uma insegurança para aqueles que viviam dentro dessa porta, onde Herodes era o rei. Porque Paulo trazia a mensagem do rei Jesus e chamava todos para a conversão, inclusive Herodes. Só que isso ameaçava Herodes. Ameaçava sintomaticamente. Era como uma dor sintetizada pela anunciação do evangelho, porque considerando isso, ele perderia o seu poder. Tudo que Jesus falasse seria aquilo que deveria ser feito. E de fato é o que a gente luta para que seja feito, né?
A gente luta para que o amor possa realmente ser a forma de segurança que habita entre nós, e não as armas e todas as deformações que a natureza impõe que a gente realize para garantir segurança. A gente chegou ao ponto de até mesmo instalar câmeras para vigiar a nós mesmos. Mesmo que já existam essas câmeras, que é o Espírito Santo, né? Mas a gente fez questão de colocar ela em realização exterior, né? Ou seja, a gente esterizou, colocou para fora aquilo que acontece dentro de nós. E é isso que a gente vem fazendo com a ciência, né? Consciência. E é isso que Jesus Cristo também trazia, né? A consciência do que vive dentro de nós, do Deus que nos criou por amor. E, de alguma forma, aquele que experimentou do poder, para ele é uma ameaça. É inimigo do poder, o que Jesus fala. Porque no ministério de Jesus, né, ninguém tem poder. Tudo aquilo que a gente faz não é por poder, é por Deus. Na verdade, é Deus que faz, entendeu? Não é a gente. As escolhas que a gente faz por amor é Deus. Só que as escolhas que a gente faz pela carne, pela aparência, pela segundas intenções, né, vamos dizer assim, não são para Deus. São formas de recolher poder, de anunciar poder, de crer no poder que materializa-se dentro das portas. E as pessoas acabam se tornando portas para elogios, portas para uma nova vida, portas para uma ajuda. E eu acho que isso é muito errado entre nós, entende? Eu acho que esse não é o caminho. Os jesuítas, né, Jerusalém, onde Deus viveu, pense assim, a sociedade, se você fizer a sociedade a partir de poderes, cada vez mais as pessoas vão cobrar mais poder para se oferecerem. Então sempre vai ter que ter uma substância a mais, um gás a mais, um artifício a mais. E aí acabou com a satisfação que é a paz de Deus, que é um encontro com Deus. Então, como que a gente vai se encontrar com Deus? Como a gente vai se encontrar com a paz se a gente está sempre buscando mais do que a gente tem? A gente nunca consegue considerar-se satisfeito nesse mundo. É quase que um pecado social dizer que está satisfeito. E de fato, porque as pessoas lutam incessantemente para saírem de pobrezas. Uma coisa que é muito vergonhosa nos dias de hoje existir. Pobreza entre os irmãos. É muito vergonhoso, né? É uma falta de relação de amor. A pobreza vem do poder tomado, vem da falta de amor, a falta de poder amar. E a gente que construiu isso, nos afastando de Deus. Nós construímos essa falta de poder amar. Na verdade, a gente vive acreditando na traição.
e ela nunca existiu e nunca existirá. Na verdade, quando a gente enaltece Judas Iscariotes na sua cena do beijo em Jesus, do qual anuncia-se ali a sabedoria de Jesus sobre a traição que ele se rendeu, não era uma traição. Aquilo era o caminho. Era o caminho da salvação. A gente só consegue aprender errando. A gente só consegue corrigir confessando. A gente só consegue vencer na humildade. Assim como uma planta precisa da chuva para crescer. E nós crescemos, na verdade, nós vencemos a sucessão dos dias. E eu vou te dizer, há momentos que vencer essa sucessão é muito difícil. E aí as pessoas procuram os caminhos fáceis, que são as drogas, os prazeres da carne. Só que elas não acreditam que aquilo é o prazer da carne e aquilo é a droga. Elas não dizem acreditar. E sabe o que acontece? De um dia para a noite elas olham para o espelho e pensam: o que eu fiz com a minha vida? Por que eu tô gordo desse jeito? Por que eu tô triste assim? Por que nada me satisfaz? Aonde que estão meus amigos? Aonde que está a minha paz? Por que eu não consigo voltar a Deus? Por que eu não consigo ter paz na vida? Por que eu não me sinto vitorioso? Como a planta que vence a sucessão do tempo e cresce e dá fruto? Por que eu não sou humilde o bastante para aceitar essa minha vida? Por que eu quero sempre mais? Por que me falta amor dos irmãos? E aí a gente constrói, a gente se desfaz nessa inervação dura. Na verdade, a gente precisa da confessão. Confesso a Deus que pequei contra o meu espírito, que abusei da minha carne, que não soube amar o meu irmão, que não soube escutar a voz de Deus que falava comigo nos meus momentos difíceis. Eu quis ser mais forte do que Deus e gritei a ponto de me fazer surda para Ele, me fazer surdo para Ele, porque eu quis espancar a Deus, porque Ele estava fazendo errado comigo. Ele tem que satisfazer os meus prazeres. Mas a verdade é, seriam esses os seus prazeres que você queria que satisfazesse? Ou os prazeres do mundo que de alguma forma você creu que havia convite para você ali, mas na verdade o mal, ele não sabe quem é você. Ele só sabe que você é filho de Deus. E o mal é inimigo de Deus, nesse sentido de entendimento, porque o mal não existe, mas a gente utiliza essa palavra mal para entendimento da distanciação da correnteza, ou seja, do lado correto em que o nosso espírito navega dentro de nós. Existe uma correnteza no sentido nervoso, no sentido dos impulsos sinápticos, do controle cerebral. O corpo ele tem um estado de homeostasia, o estado de equilíbrio. Existe o desvio do estado de equilíbrio. Isso é chamado de mal nas artes da informação. Não é que o mal necessariamente seja um cara com 2 chifres e tal. Isso é uma forma cênica de te avisar. Porque a traição, ela não existe.
O tal do chifre, ele não existe. Na verdade, a gente sintetiza esse estado recordando de uma expectativa que não foi cumprida e lhe faltou amizade para perdoar a falta de cumprimento da expectativa que você havia enaltecido, ou seja, você havia consolidado no seu irmão. Só que não há um contrato. Não existe algo de sangue nessa vida. A gente cria cerimonialmente essa relação e se doa o máximo que a gente consegue. Mas se a gente souber entender que todos nós carregamos o Espírito de Deus e soubermos aprender desde cedo ser amigos de Deus, ou seja, amar uns aos outros como Cristo nos amou, nós saberemos perdoar qualquer traição, porque reconheceremos que também traímos, no sentido dessa perspectiva que é uma perspectiva artística. Ela não é uma perspectiva verdadeira, é uma forma de recordação e valor recordatório. Você tem que abandonar esse saco na sua vida. Você não precisa de recordar disso, você precisa de amar o seu irmão a ponto de perdoá-lo nesse sentido, de falar com ele. E aí você será livre dessa complicação de entender a vida e entender que você deve sofrer porque você sofreu um atentado, porque traíram você. E esse traidor vem de Deus, mas isso é uma mentira. Deus nunca traiu e nunca trairá você. Acontece que a sua forma de percepção de se conter nessa narrativa é que está errada. E a linguagem, o português, a matemática, a ciência, ela pode te dizer isso. Se você for humilde para entender que o poder não é o nosso. O poder é de Deus. Nós somos irmãos e irmãs. Quando a gente se alia, quando a gente faz uma aliança com é uma amizade que a gente pretende durar, que a gente pretende nos costurar a ponto de gerar uma vida para Deus, né? No amor. Esse sim representa a força do amor, no sentido do Filho de Deus, nessa perspectiva cerimoniosa, né? A salvação. Entretudo, não deve ser uma forma de você acreditar que possui poder. Isso não é um poder. Isso é uma vida. Poder é só a Deus. E mesmo assim, e olhe lá, porque eu acredito que Deus não entende poder como nós entendemos. Na verdade, o poder de Deus, ele é diferente do que a gente vela ser poder, né? Porque é muito complexo esse sentido de se estar dentro de comparações e aplicar dentro de razões lógicas formatações para poder algo sobre outra pessoa. Na verdade, o que a gente tem a gente tem comunicação aliada a um propósito, a um objetivo,
Se as pessoas não entendem isso, elas não conseguem ser salvas de si mesmas. Porque a gente tem a oração coordenada para um objetivo em comum, que é o sucesso empresarial, é a ajuda aos povos. Que por esse prazer a gente se mantém bem, porque a gente dá amor e a gente receberá amor. Essa é a solução para viver, né? Você levar amor para a sua família, para a sua melhor amiga ou para o seu melhor amigo, dentro dessa vontade praticada diariamente na saúde e na doença, né? Porque quando a gente fala noivo, marido, isso, dependendo da pessoa, parece uma coisa muito forte, uma coisa religiosa, uma coisa... Na verdade, é religiosa, é cerimoniosa, porque registra, demanda registro no organismo, religiosa e cerimoniosa, porque existe as atividades diárias que competem a essa amizade eterna, no sentido dessa configuração. Até por isso a gente conhece já, a gente já tem consciência de quais pessoas são mais adeptas a outras pessoas, por mais que elas possuem o livre-arbítrio para encontrar esses adeptos na natureza. Existe sim um conhecimento da paz dos filhos de Deus. Os anjos, eles se interessam e conhecem sim. Existe uma categoria de pessoas humanas que estão para mim no sentido da consciência, né? No sentido do verbo da ligação, né? Todo corpo se liga a outro em amizade, mas essa amizade no sentido do interesse, do amor pro resto da vida, do interesse, vamos dizer assim, sexual, amoroso, né? Existe um grupo de pessoas para cada um de nós. Existe essa verdade pela contração orgânica, o qual interpreta um meio. E é assim para nós e para todas as espécies de animais. A gente chama isso de instinto. É um instinto. E não é que a gente cria um instinto, mas que o nosso organismo, onde vive o Espírito de Deus, se guia por esse lado metafísico das expressões orgânicas que fisiologicamente nos falam, né, dentro das suas atividades, né? Então, vamos dizer que você tem o seu sangue corrente e o coração que bate. Só que quando o coração muda de pulso sobre alguma razão, sobre alguma ação, a gente tem um pulso diferencial. Mas o que no meio externo causou esse diferencial? Qual é a entidade lógica em edifício operativo que demandou o seu organismo mudar a sua normal corrente sanguínea sangrada? Quem ou o que te fez sangrada mais? Se agradar mais? Eis o mistério do Sagrado Coração de Jesus, o seu Filho, que Deus entregou, né?
na partilha do pão, na partilha do anjo. Se você é uma mãe, você, para se tornar essa mãe, você precisou de Deus, do anjo de Deus, do anúncio que vem a partir do Pai, do homem. E o Pai, ele é chamado por Deus e é escolhido, ungido por Deus nessa intuição. Embora exista muitas pessoas que querem impor poder sobre a intuição ou aprender sobre a intuição para gerar poder na entidade dos versos que um meio de lógica, um meio fechado, pode descrever e potencializar essa iteração no sentido da programação vetorial em relação dos impulsos que se observa na diferencial da atividade do seu organismo, como uma estação de rádio e as radiofrequências que as atividades e os seres representam ao seu organismo em função de poder manobrá-lo, oferecendo riscos de imposição. Ser e estar no momento e no ambiente sobre o palco metafísico. O Paulo, nesse motor de ativar a ação, ou aterrissar a ação, no sentido da consciência em conexão com a observação, com o lazer, no sentido dos radicais livres, que somos nós, seres humanos nessa célula, vamos dizer, nessa loja. Então é isso, você percebe que o anjo, ele foi de encontro com Pedro. E o anjo conseguiu salvar Pedro de Herodes, porque Herodes estava pronto para fazer, de certa forma, com que Pedro não se tornasse uma ameaça, para que ele se tornasse fraco e mostrasse a fraqueza de Pedro para todos os seus discípulos, discípulos de Herodes, para de alguma forma mostrar o seu poder sobre Pedro, aquele que acreditava ter a sabedoria do evangelho, que na verdade que queria transmitir e tudo, para a conversão dos povos. E o anjo foi lá e salvou Pedro, graças a Deus. E Pedro continuou o seu caminho, Então é isso, que a gente consiga também encontrar o nosso caminho no meio dessas realizações humanas, vamos dizer, dessas experiências, dessas vontades e dessas formas de crer que na individualidade do ser, a partir dessas ofertas, vão serem salvos mediante o exercício de poder se edificarem nessas escolhas atuais, eu quero ter um apartamento que vai salvar minha vida. O que eu quero é comprar um carro, que aí eu vou salvar minha vida. Eu quero isso, eu quero aquilo. Aí tem o Pedro, Pede isso, perderá isso. E que a gente saiba perder, Saiba também perder tudo isso para crer na única salvação que é a verdadeira, Encontrar a salvação que é
Jesus, né? Que é Deus, né, no sentido da luz, de crer e acreditar em Jesus nas mais variadas dimensões possíveis para conseguirmos amar uns aos outros e vermos Jesus nos irmãos, né? E até porque queremos ser como Jesus, filhos de Deus, não é mesmo? O que é muito difícil porque a gente se sente traído, a gente carrega essa traição até mesmo financeiramente falando. Quando a gente olha uma pessoa com muita vantagem financeira, né, levando vantagem financeira em relação a nós, a gente se sente traído pelo irmão, pelo sistema, pela organização governamental, pela igreja e, por que não, por Deus? A gente é meio brigão, né? O anjo Gabriel que nos acuda, porque a gente brigaria como selvagens. A gente atacaria os irmãos e as irmãs se a gente não tivesse organizado tudo isso para, de alguma forma, ter esse objetivo de aceitar essa luz, aceitar essa oferta. Mas dentro de nós a gente segura uma fera com a ajuda de Deus, né? Os pobres sabem do que eu tô falando, né? Então, acredito que os ricos também sabem, né? Saibam. Então que tudo isso possa mudar um dia, que a gente consiga fazer florescer essa consciência que é possível fazer a gente, possível, é possível ser percebida com o diálogo, com a, com a atenção certa, com a vontade certa, que a gente consiga fazer essa vontade, essa atenção chegar a todos e compartilharmos dessa mesma vontade, né? E esquecermos todos aqueles probleminhas fragmentados que são probleminhas bem pequenininhos que não, né, não ameaçam de fato a nossa vontade de viver, tá? E que a gente se preocupe com esse problema, que é conseguir organizar a realidade para nos apresentarmos uns aos outros como verdadeiros irmãos e sabermos dividir o pão e amar uns aos outros e perdoar, entendendo que a traição não existe. Então, que a gente saiba extrair essa mentira do nosso mundo, para que nós não sejamos cobrados e nem pregados a essa mentira que adoece a muitos diariamente. Muitos tiram a vida diariamente por causa dessa mentira. Muitos praticam pecados por causa dessa mentira, não gostam de si mesmo por causa dessa mentira. Muitos param de falar uns com os outros por causa dessa mentira. Muitos mudam para a vergonha, se mudam para a vergonha por causa dessa mentira. E que a gente não precise de médicos para fazer a cirurgia de extração da traição que nós vivemos sentindo, mas sim que saibamos conscientemente e que nós levemos para todos a palavra da salvação, a palavra de Jesus, de Deus, que não há traição nessa vida. Isso é uma arma do inimigo. E é uma arma muito poderosa. Muito cuidado com toda acusação
pois aquele que acusa é sim Satanás. Então, cuidado com isso. Cuidado consigo mesmo na sua autoanálise, acusando a si mesmo ou acusando os outros. Não faças. Saibas que estará se afastando de Deus se o fizeres. Esse é o fruto proibido. É a mentira, né? Não atenda a essa porta falsa, né? Esse falso poder. Não se ajoelhe, né? Não se aprenda a esse prego, né? Você seja liberto desse mal, ok? Você não é incapaz de nada, tá certo? Nós não somos incapazes de nada. Na verdade, juntos podemos tudo, né? Basta que saibamos ser amigos uns dos outros. Esse é o maior desejo, essa é a maior vontade do nosso Pai, ok? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!